Olá, olá, olá. Vamos lá agora aí nossa terceira questão do quinto exame de ordem. Uma questão muito trabalhosa, mas muito gostosa de ser realizada, feita e ter a certeza que vamos acertar se cair no nosso exame aí do 31, né? E pode cair também no 32, no 33. Só para dar uma verificada aqui, essa questão caiu no quinto exame, conforme nós estamos falando agora. Caiu no oitavo exame, não a mesma prescrição, mas outra modalidade. Caiu no 15º exame, também prescrição, e caiu no 18º exame também prescrição. É a única prova que caiu, a chamada superveniente ou intercorrente, foi no 5. A 8, 15 e 18 caiu a modalidade retroativa e perguntando a respeito das consequências que se tem. E essa aqui também vamos falar um pouco de executória, e na 8 também caiu um pouquinho de executória. Ou seja, cai bastante. No último que caiu foi o 18, então aí pode estar se aproximando aí para a gente. Tem muito tempo que não cai, pode estar caindo para a gente. Então, seguindo aí, vamos sem muita delonga, dizendo desculpa, do Jaime brasileiro. Ele fala a questão de idade, fala que aconteceu ele cometeu um crime numa data X aqui, muita data que foi colocada, muitas datas que foram colocadas, e acaba complicando, querendo complicar nós examinando, né? Mas aí seguindo, dizendo que ele foi condenado pelo crime de furto qualificado, cumpriu essa pena, de cumprimento da pena ele saiu, e acabou realizando outro furto. E por esse outro furto simples, ele foi condenado, foi recebida a denúncia em 14 de 4 de 2006, foi, foi condenado a 1 ano, na data de 18 de 10 de 2006, e a sentença publicada no mesmo dia ali que saiu a condenação dele, ou seja, 18 de 10 de 2006. Então aqui já vamos observar em relação à prescrição, estamos vendo aqui que realmente houve uma prescrição aqui, e na modalidade retroativa não poderia, porque o lapso aqui do recebimento da denúncia até a publicação da sentença tá curtinho, ou seja, de 1 ano, a prescrição daria mais de 1 ano, lógico, então não entraria. Abstrata não, porque abstratão estamos trabalhando com a pena lá no preceito secundário em abstrato, e então só nos resta aí a prescrição da pretensão punitiva na sua modalidade superveniente ou intercorrente, e outros autores chamam subsequente, tá bom? E aí pergunta aqui na letra A: suponha que a acusação tenha se conformado, ou seja, a acusação não recorreu, tá bom? O trânsito foi julgado, foi dado em julgado para a acusação no dia 24 de 10 de 2006. Aí, por sua vez, a defesa recorreu e depois de recurso no prazo legal, está dentro a defesa, está valendo. Todavia, em virtude de sucessivas greves, adiamentos, até o dia 20 de 10 de 2010, o recurso da defesa não tinha sido julgado. Então, está claro aqui que estamos trabalhando da prescrição, da pretensão punitiva na modalidade superveniente, tá bom? Então aqui, ó, para considerarmos a questão aqui da letra a pergunta A deixa claro que somente a defesa recorreu e que até a data do dia 20 de 10 de 2010 não havia sido julgado o recurso, tá bom? Deixa bem claro nisso aí. Então não tem outra prescrição para trabalharmos aqui. Para sabermos aqui, lembrarmos aqui a prescrição da pretensão punitiva, ou punitiva não, punitiva superveniente, tem o marco inicial, a publicação da sentença. Então, para começarmos a trabalhar com a superveniente, temos que pegar o início, contando ali quando começou a zerar e começou a contar novamente a prescrição. Então, qual é esse marco? O marco é a publicação da sentença, a data da publicação da sentença,
que deixou claro aqui que foi no dia 18/10/2006. Foi condenado e no mesmo dia foi publicada a sentença, tá bom? Então a questão A, ela vai ser trabalhada em cima da prescrição da pretensão da punitiva na modalidade superveniente. Temos um requisito básico em cima dessa prescrição, e a base é o artigo 110, parágrafo 1º. Vamos ter que abrir o artigo 110, parágrafo 1º, ele vai dar o caminho das pedras, que seria mais ou menos isso aqui, ó, que o trânsito em julgado da sentença condenatória para acusação, que já aconteceu, a acusação não recorreu, a pergunta A ficou clara, ou ter sido improvido o seu recurso. 2. Regula-se pela pena aplicada. Tem até súmula isso aí, na súmula 146, que vem dizendo que a acusação não recorrendo, cabe, então, começa a ter, regulando o prazo prescricional pela pena aplicada, simulado. Dá uma olhadinha nessa súmula aí, 146 do STF. No nosso caso aqui, a pena foi aplicada em 1 ano, então a gente vai verificar lá na nossa tabelinha, que a gente tem uma tabela do artigo 109, tá bom? Qual foi o tempo que prescreveu isso aí, que prescreveria, né? Ou prescreveu, vamos verificar. E aí já falamos já que o marco inicial da contagem da PPP superveniente será a data da publicação da sentença condenatória. No nosso caso foi 18/10/2006. Mas estamos aí, estamos já até repetindo essa situação para ficar bem claro, ficar bem na cabeça isso aí. Então a pena aplicada foi de 1 ano, então prescreve em 4 anos, conforme artigo 109, inciso 5 do Código Penal. Então, já temos aqui o nosso marco, a bandeirinha, vamos cravar ali nosso marco inicial. Vamos contar daí 4 anos para onde? Para frente, que a superveniente, a intercorrente, ela conta-se o lapso prescricional para frente. Eu tenho que pegar esses 4 anos e progredir com ele até achar a próxima situação, que seria a decisão lá do nosso recurso. E a questão deixou clara que não tinha sido realizado o recurso até o dia 20/10/2010. Tá bom? Então, essa daí, ó. Onde nós vamos encontrar o marco inicial dessa publicação da sentença? É o marco interruptivo, lá previsto no artigo 117, inciso 4 do Código Penal. Tranquilo? Então vamos andar para frente, passinho para frente, passinho ou passinhos para frente, tá bom? Então percorre o lapso temporal de 4 anos, que nós já verificamos lá no artigo 109, inciso 5 do Código Penal, tá bom? Então aqui, para contarmos aqui, 18/10/2006, seria nosso início da contagem desses 4 anos. Então, assim, o Estado teria até o dia 17/10/2010 para julgar o nosso recurso, o recurso de apelação. Sendo que o Estado não fez, ele não fez. A questão da letra A, a pergunta da letra A deixa claro aí que não fez, entendeu? Ele tinha até o dia lá de bater o martelo, não bateu o martelo. Então, pois que até a data do dia 20/10/2010 não havia ainda sido julgado o recurso da defesa. Logo ocorreu a prescrição da pretensão punitiva superveniente. Então o crime está prescrito. Então aqui na resposta nós colocaríamos aqui, ele perguntou qual seria, nesse sentido, o que você como advogado poderia fazer. Ele, como não falou que era peça exclusiva de advogado, poderíamos impetrar habeas corpus, previsto lá no artigo 648, artigo 648, inciso 7, que lá fala que a coação, quando for considerada ilegal, fala mais ou menos esses termos aí, quando a coação for considerada ilegal, quando extinta a punibilidade. A coação ilegal quando extinta a punibilidade. Então aqui está extinta a punibilidade, então poderíamos entrar com habeas corpus ali. Ou até mesmo pleitearmos com uma mera petição, porque a prescrição ela é de ordem pública, é de matéria de ordem pública, tá bom? Mas como não deu, a Fundação Getúlio Vargas não falou que era peça exclusiva de advogado,
Então poderíamos entrar com essas duas situações aí. E aí argumentar toda essa situação sobre a prescrição da pretensão punitiva superveniente, colocar toda essa nossa conversa aí, o que nós botamos aí nessa nossa filmagemzinha aí, tranquilo? Então tá respondida a letra A, tá respondida a letra A. Na letra B, aqui ele pergunta aqui a letra B. A situação seria diferente, ele já faz uma pergunta, a situação seria diferente se ambas as partes tivessem de se conformado com o decreto condenatório, de modo que o trânsito em julgado definitivo teria ocorrido em 24/10/2006. Isso é muito importante para a gente, esse 24/10/2006. Quando ocorreu o trânsito em julgado para ambas as partes, tá bom? Aí o Jaime Temeroso, o que ele fez? Ele não queria ficar preso novamente, porque ele já tinha um crime nas costas lá, já tinha respondido um crime e ter cumprido, né? Então ele se evadiu. Mas ele foi capturado no dia 25/10/2010. Então aqui nós estamos trabalhando aqui que como ocorreu a situação que transitou em julgado tanto para acusação para a defesa, cabe agora o Estado o quê? Executar a pena, cabe ao Estado executar a pena. Então estamos dentro da chamada pretensão executória do Estado, de executar essa pena, tá bom? Estamos dentro dessa situação aí. Então é importante para a letra B. A pergunta B esclarece que tanto a acusação como a defesa não recorreram, tendo transitado em julgado a sentença condenatória para ambas as partes. Logo, surge para o Estado a pretensão de executar a pena, a chamada pretensão executória. O Estado tem que executar essa pena, tá bom? No caso aí de 1 ano. Agora, para sabermos sobre a pretensão executória, ela tem como marco inicial, prescricional, já aqui que temos que observar, já um pouquinho diferente, lá no previsto no artigo 112, inciso 1 e 2, tá bom? No nosso caso aqui foi o 112, inciso 1. Vamos progredindo aí, prosseguindo. Então já estamos trabalhando sobre a pretensão executória, vamos verificar se houve a prescrição ou não, tá bom? Que seria diferente em relação ao caso anterior, que na primeira foi prescrito. A base será o artigo 110 caput do Código Penal, tá bom? Então a base aqui vem com aquele requisito, transitado em julgar a sentença condenatória, tanto para acusação como para defesa, aconteceu, a questão deixa claríssimo. Regula-se também pela pena aplicada, no caso aqui a pena foi aplicada de 1 ano, né? Então verifica na tabelinha do artigo 109 do Código Penal, mesma coisa, o artigo 110 caput, aqui é o caput, hein? Não vamos confundir, executória é o caput do artigo 110. Já a superveniente ou intercorrente, né? E até mesmo a retroativa é o artigo 110, parágrafo 1º do Código Penal. Prosseguindo então aqui. Para verificar o marco inicial da contagem da prescrição executória, deve-se observar o artigo 112, 1 e 2. No nosso caso, é o artigo 112, 1, que fala que tenha transitado em julgado para acusação. Transitou em julgado para acusação. Quando que transitou em julgado para acusação? A letra B fala aqui que transitou em julgado para acusação no dia 24/10/2006. E outra situação que também encontramos lá no caput do artigo 110 é que se o camarada for reincidente, o condenado for reincidente, essa prescrição, o lapso prescricional, ele será acrescido em 1/3, será aumentado em 1/3, tá bom? Vamos para frente aqui. Então a pena aplicada foi de 1 ano, prescreve em 4 anos, conforme o artigo 109, inciso 5 do Código Penal. Nada muda em relação lá ao item A que nós resolvemos, tá bom? E como marcar cravar o marco aqui? Qual vai ser o marco inicial? Está até ali no requisito 3, o terceiro requisito que nós colocamos lá. Então, o marco inicial será o trânsito em julgado da sentença condenatória para acusação. Então, transitou em julgado a sentença condenatória no dia 24/10/2006, tá bom? Progredindo aqui. Então, nessa situação aqui, ó, estaria prescrito no dia 23/10/2010, tá bom? Vamos progredindo. A informação é que
Ele foi capturado no dia 25/10/2010. Então já temos uma luz aí no fim do túnel, tá bom? Já temos a luz no fim do túnel para a resposta. Agora acontece que esse dia 23/10/2010, que estaria prescrito, não poderia ser considerado esse dia. Deveria ser considerado o chamado 1/3 pela reincidência. Ocorre que Jaime era reincidente. Lembre que ele cometeu um crime, ele tinha transitado e julgado esse crime, e ele logo depois cometeu um crime. Essa situação aí, nós temos que ver lá o artigo 63 da reincidência. O que fala da reincidência? Se ele for transitado em julgado, uma sentença condenatória do condenado, abre-se um portal. O que ele cometer de crime naquele portal para frente, ele vai ser considerado reincidente. Agora também não há de eterno essa situação, não. Vai ter um lapso, depois do cumprimento da pena dele, vai ter um lapso de 5 anos. 5 anos. É o que fala lá o artigo 64 do Código Penal no seu inciso 1. Fala ali logo depois do que prescreve a reincidência, tá bom? Então ele tem 5 anos contados ali, 5 anos contados do cumprimento da sentença ainda. Então, no caso aqui, a reincidência abre-se o portal. Abriu o portal do trânsito em julgado, ele é considerado reincidente no nosso caso aqui, tá bom? Então, seguindo aqui, como ele é reincidente, logo a prescrição executória tem seu prazo acrescido de 1/3 sobre os 4 anos, que ele teria de prescrição. Então, aumenta-se aí 4 anos. 4 anos nós vamos aumentar 1/3, 4 anos são exatos 48 meses. 1/3 de 48 meses vai dar exatamente 16 meses. 16 meses é a mesma coisa de 1 ano e 4 meses. 16 meses, eu tiro 12 meses, é 1 ano, sobrariam 4 meses, 1 ano e 4 meses. Então, vou acrescer dos 4 anos do lapso prescricional que ele teria, eu vou acrescer mais esse 1 ano e 4 meses. Então, no caso aqui, olha só, o Estado poderia capturar Jaime até o dia 23 de fevereiro de 2012. Então, ele teria um longo prazo ainda para capturar Jaime. Mas, no entanto, o Jaime, como foi capturado no dia 25/10/2010, ou seja, bem antes, ele estava dentro do lapso da pretensão executória. Então, na situação aqui, como o Jaime foi capturado antes de terminar a pretensão do Estado, no caso de executar a pena, na pretensão executória, terminou bem antes, essa situação de capturado bem antes, então a situação aqui para o Jaime não foi prescrita a pretensão executória do Estado. Tá bom? Então o Estado está vivo. Quem está aqui agora, o Estado está vivo. Então a pergunta vem dizendo, a situação seria diferente? Sim, seria diferente. Aqui não ocorreu a prescrição da pretensão executória. A pretensão executória do Estado está viva, tranquilo? Então vamos aí para a situação aí que foi resolvida, muita informação, muita coisa, volta, dá esse espacinho para trás, verifica, congela, faz as contas e no final vai dar tudo certo, tenho certeza disso, senhores. Fiquem conosco aí para os próximos encontros, para as próximas prescrições. Lembrando, vejam as resoluções do exame 8, do 15 e do 18, tá bom? Não deixe de observar essa lá, tá tudo no nosso bloco de notas, é só procurar na playlist, tá tudo lá. Então fiquem com Deus e a próxima!